A salvação nos libertou das ordenanças. Nosso versículo inicial se encontra na carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, capítulo 2, verso 14, Nova Versão Internacional. E cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu, pregando-a na cruz. Que palavra maravilhosa! Igreja gloriosa do Senhor, povo abençoado, eleitos por Deus, selados com o Santíssimo Espírito prometido pelo Senhor. Povo abençoado, igreja sem ruga, sem mácula, abençoados com todas as bênçãos. Meus amados irmãos, hoje vamos dar prosseguimento aos nossos raciocínios das últimas semanas, onde nós estamos falando a respeito da salvação da mente. Há pouco mais de um mês e meio a gente vem falando sobre isso, sobre a salvação da mente e a importância dela, as consequências dela. E uma dessas consequências é justamente o tema de hoje. A salvação da mente nos libertou das ordenanças. Por quê, amados? A maioria de nós que veio de lá do sistema vivia submetida a ordenanças, mandamentos de homens, imposições, proibições, cerimonialismos, ou seja, religiosidade. E eu quero trazer hoje à tona este assunto para reforçar no coração de quem já conhece a graça, para te dar subsídios, para que você possa falar dessa verdade para outras pessoas e trazer ao coração daquele que está novo na graça, para ele entender que ele não precisa de ordenanças de homens, de mandamentos, proibições, imposições, porque a salvação da mente nos liberta disso. A salvação da mente, como a gente vem estudando já há algumas semanas, como eu falei, ela vem primeiro pela revelação da graça. A palavra da graça, o evangelho da graça, ele penetra na nossa mente e essa é uma atitude do Espírito Santo. O Espírito usa a palavra da graça como um instrumento de libertação, de limpeza, porque o apóstolo Paulo ele chega a utilizar essa expressão, o lavar regenerador e renovador do Espírito. Então realmente é uma lavagem cerebral, olha só, Geralmente esse termo lavagem cerebral ele é levado para o lado negativo. Inclusive algumas pessoas até nos atacam dizendo que nós fazemos isto, só que do ponto de vista negativo, como eu disse. Vocês fazem lavagem cerebral nas pessoas com esse negócio da graça, vocês são falsos profetas, são demônios, são isso, são aquilo. Enfim, nós somos atacados com isso. Mas quem fala isso, veja, não está exatamente errado. Claro, está errado quando diz que nós pregamos heresias, etc, etc. Mas estão certos quando dizem que fazemos uma lavagem cerebral. Porque, na verdade, veja, não somos nós, tá? Nós somos instrumentos do Espírito, porque quem faz a lavagem é Ele. E o lavar regenerador e renovador do Espírito alcança a nossa mente e retira o véu da religião. O véu, nesse símbolo, ele é um impedimento à visão. Porque a palavra véu que Paulo utiliza é uma referência a uma túnica que se usava e que cobria a cabeça toda. Então, quando Paulo fala de véu, ele fala disso, de um impedimento não só ao pensamento, porque quando cobre a cabeça, é um símbolo de que a sua mente está bloqueada, e claro, os olhos, porque se você coloca uma túnica na sua cabeça toda, você não vai enxergar, e a sua mente fica bloqueada. Então, Paulo utiliza isso como uma figura do impedimento a enxergar a verdade. E assim muitos irmãos, filhos de Deus, estão hoje com esse impedimento para enxergarem a verdade porque estão com os véus religiosos. E veja, eu coloco no plural porque existem muitos pensamentos religiosos, tá? É claro que, como eu sempre digo para vocês, na minha visão, religião é tudo farinha do mesmo pacote, sabe? Religião é tudo coisa mundana. Mas existem, claro, muitos raciocínios, incontáveis, Então, esses raciocínios são bloqueios para que a pessoa enxergue a verdade. Então, muitos estão nas ordenanças, nos mandamentos, nos cerimonialismos, nas proibições, nas imposições e tudo mais, no paga-preço, porque ela não entende o evangelho de verdade. Ou seja, a salvação da mente não alcançou aquela pessoa. Ela pode até ser, e eu creio que a maioria seja, filha de Deus no que se refere à salvação eterna.
Ou seja, as pessoas que estão no meio do sistema religioso hoje, eu particularmente acredito que a grandiosa maioria são filhos de Deus. São eleitos e eleitas do Senhor. Então elas creem em Deus, elas têm até um temor. O Paulo não se refere a isso falando dos israelitas, né? Ele diz que os israelitas têm zelo por Deus, mas não com entendimento. Veja, não é a figura de hoje. As pessoas têm zelo. Porque, amado, se você parar para pensar, uma pessoa que se dispõe a frequentar um templo construído por mãos humanas, às vezes ela nem pode ir, está com algum problema, mas ela tem que colocar a roupinha dela e ir frequentar, porque na visão dela, ela só encontra Deus lá naquela reunião. Então ela tem que buscar a Deus, entre aspas, né, no templo. Aí o líder religioso chega e diz assim, olha, você tem que subir ao monte para buscar a Deus, tem que se esforçar. Aí a pessoa vai e sobe uma montanha para buscar a Deus, supostamente. Eu fiz muito isso, aliás, né? E aí você tem que todo o primeiro domingo ou segundo de cada mês comer a Santa Ceia para ter comunhão com Deus. Você tem que fazer a campanha, tem que ser fiel dizimista, tem que usar esse tipo de roupa, porque se você usar outro tipo de roupa, você está desviado. Sabe, por aí vai. Essas ordenanças de homens são coisas de homens, como o nome já diz, né? Ou seja, nasce no coração do homem, não são coisas de Deus. Não é revelação de Deus isso aí. Mas nós vivíamos nisso porque estávamos cegos. Então vivíamos nas ordenanças. E veja, isso é ou não é um zelo? Amado, quando eu subi um monte, e olha, eu sou uma pessoa, gente, muitos sabem disso, eu já falei algumas vezes aqui, né? Eu morro de medo de altura, eu tenho pavor de altura. É um medo irracional. Tá? Se eu subir 3 degraus de uma escada, eu já fico meio assim. Entende? E mesmo assim, eu subi uma montanha alta. Eu não olhava para baixo, obviamente, né? Mas eu subia, vivia cheio de medo. Mas eu achava que Deus estava ali, que era um lugar santo, né? Aí tinha aquela coisa, olha, tira as suas sandálias dos pés. Porque tem isso na palavra, né? Tire as sandálias dos seus pés, porque aqui é um lugar santo. Aí eles queriam reproduzir o antigo pacto, né? Ó, tira as sandálias aí dos pés e vem para cá. E nós ficávamos ali orando e, sabe, de mão dada e de joelho no pó e sacrifício. Isso é zelo por Deus, mas é um zelo sem entendimento. Entende? Então, como eu sempre digo, eu creio particularmente que a maioria dos irmãos que se encontram hoje no meio do sistema, eles são filhas de Deus, mas eles não têm entendimento. Então eles têm zelo por Deus, mas não têm entendimento. Ou seja, a salvação da mente não alcançou seus entendimentos. A salvação da mente, gente, ela salva a nossa mente de todo esse mover religioso. Ela manifesta a mente de Cristo. O que é a mente de Cristo? A mente de Cristo é o raciocínio do novo pacto. É você pensar de acordo com a palavra de Cristo, com a nova aliança. Quando você pensa de acordo com a nova aliança, é a mente de Cristo na sua mente. A salvação da mente, portanto, traz isso. E ela ilumina os olhos, né? O que Jesus disse? Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será luminoso, terá luz. O que é ter um olho bom? Recentemente nós estudamos, né? Ter um olho bom é ter um olho iluminado. Tanto que Jesus fala, se os seus olhos forem candeias, né? Os seus olhos são candeias, né? Ou seja, o que é candeia? Candeia era a lâmpada da época, por assim dizer, né? Então, trazendo para a nossa realidade atual, nossos olhos são lâmpadas. E como lâmpadas, eles têm que ter luz. Agora, um olho iluminado só é iluminado quando ele enxerga a verdade do Evangelho da Graça. Fora isso, é pensamento humano. É aparência de sabedoria, como lemos recentemente, vamos ler de novo hoje para relembrar. Então vocês veem aqui o apóstolo Paulo falando, e cancelou a escrita de dívida. Gente, a lei era uma escrita de dívida, era uma dívida espiritual. Todos estavam debaixo de condenação, inclusive os gentios, que não estavam debaixo da lei, ou seja, Deus não havia dado a lei para eles cumpri-la, né? No entanto, o pecado foi imputado neles também pela lei. Por isso que Paulo fala, né? Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Ou seja, todos haviam nascido debaixo do pecado e precisavam da glória, da graça, do amor de Deus. E esse sentido de todos são todos os povos, no caso, né? Não só os judeus, mas os gentios também. Então, todos que haviam nascido antes da cruz, haviam nascido naquela condição. Então, havia uma dívida, por assim dizer. Ou seja, era o pecado imputado.
era condenação, era maldição. O Senhor cancelou, você acabou de ler comigo, cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças. E Paulo fala, nos era contrária. Ele a removeu pregando-a na cruz. Então as ordenanças eram dívidas que o povo de Deus tinha antes da graça. Só que, amados, veja, nós estamos no tempo da graça eterna desde a cruz. Da cruz até o ano 70, com a destruição do templo de Jerusalém, houve o que eu chamo de período de transição. A graça foi estabelecida, foi inaugurada por Jesus na cruz. Foi a 0 hora, por assim dizer, do 7º dia, né? Então o 7º dia é o dia do descanso, não é um sábado de 24 horas. O 7º dia simboliza a graça. E esse período de graça é eterno. Por isso que a palavra diz que o sábado é eterno, né? As pessoas levam isso ao pé da letra para o sábado de 24 horas. Olha, você tem que guardar o sábado para sempre. As pessoas, algumas, né? Alguns segmentos aí do chamado cristianismo tem essa coisa de guardar o sábado ainda como os judeus faziam. Porque na lei diz que o sábado é perpétuo, né? Então é para sempre. É para sempre por quê? Primeiro que o nosso sábado é Jesus, né? E Jesus é eterno. Percebe? E é eterno por quê? Porque o descanso é a graça eterna. É o pacto eterno, como nós já estudamos algumas vezes aqui. Entende? Então o 7º dia, figurativamente, começou na cruz. Só que começou ali a madrugada do 7º dia, vamos chamar assim. Até que o templo de Jerusalém, que era o maior ícone da lei, da religião, fosse destruído pelo Império Romano no ano 70. Então ali acabou definitivamente aquela transição. E nós entramos a partir de então no tempo da graça eterna. Gente, veja, nem no tempo de transição e muito menos agora no tempo da graça eterna há ordenanças e dívidas espirituais. Não há nenhuma condenação para quem está em Cristo. E como já estudamos também muitas vezes aqui, estar em Cristo não é aceitar Jesus na igreja XYZ. Estar em Cristo é você estar da cruz em diante. É uma questão de tempo, é uma questão cronológica, tá? Todos os eleitos, predestinados e predestinadas de Deus, antes da fundação do mundo, que estão vivendo da cruz em diante, estão em Cristo. Por isso que você, eu, minha esposa, todos nós que somos eleitos, já nascemos em Cristo. Quando a gente fala isso, as pessoas ficam desesperadas no meio do sistema, né? Como assim você já nasceu em Cristo? Você só aceitou Jesus, entre aspas, quando você era adulto. Antes você não estava em Cristo. Não, eu já nasci nele. Porque a humanidade está em Cristo, veja, os eleitos, a boa semente, tá? Está em Cristo desde a cruz. E desde a cruz, portanto, não há condenação. Paulo deixou isso muito claro. Por que não há condenação? Porque ele cancelou na cruz a escrita de dívida. Ele a removeu pregando-a na cruz, como você acabou de ler comigo. Então as ordenanças acabaram. Então não faz sentido, irmão e irmã, você hoje viver em ordenanças. E agora eu me refiro mais precisamente a quem está novo na graça, está começando a tatear, né, a conhecer, está em dúvida. Irmão Cristiano, estou ouvindo a graça, eu estou feliz com isso, mas eu estou no sistema ainda, estou frequentando lá e tudo mais. Entenda isso, amado, você não tem que estar envolvido em ordenanças, mandamentos, proibições, imposições. Isso não existe. Por quê? Porque Jesus veio para cancelar essas ordenanças. Sobe monte, faz jejum, toma santa ceia, seja fiel dizimista, coloca esse tipo de roupa e faz a campanha e bebe o óleo ungido e compra o objeto da vitória. Isso aqui, tudo isso são ordenanças de homens. Algumas, veja, são inspiradas na lei, como, por exemplo, o famigerado jejum de alimentos, né? O jejum de alimentos com fins religiosos vem da onde? Vem do sistema religioso. Lá do Antigo Pacto. Era um mandamento da lei. Ah, mas irmão Cristiano, eu vejo na igreja primitiva algumas pessoas que jejuavam e Jesus jejuou no deserto, isso e aquilo. Amados, nós sabemos de tudo isso. Só que isso não implica que o jejum faça parte da graça. Não faz. Para quem tem dúvida sobre isso, vou deixar na descrição do vídeo um estudo sobre o jejum. É um estudo até antigo nosso, deve ter mais de 5 anos ou 6 anos. Mas é um estudo muito bom sobre esse assunto de jejum para você entender bem isso aí.
Então, você que está assistindo pela gravação, vai encontrar na descrição do vídeo no YouTube o link desse estudo para você entender bem. Então, o jejum ele vem de lá do Antigo Pacto. A visão templária, essa coisa de depender de um templo, vem da onde? Dos judeus. Os judeus dependiam daquele templo deles. A adoração deles toda era ou no templo ou voltado para ele. Então a visão templária, dessa dependência templária, vem do Antigo Pacto. A visão de ser pecador, veja, isso não é um mandamento, né? Mas é um elemento do Antigo Pacto. Tá? Essa visão de ser pecador, vem do Antigo Pacto. Entende? Comer a Páscoa, eles chamam de Santa Ceia. Veja, não existe Santa Ceia, tá? Já expliquei isso também algumas vezes. O que existiu foi a ceia do Senhor, que na verdade foi a última Páscoa que Jesus fez. E que os coríntios ficavam se lembrando, né? Os coríntios faziam aquela festa de comes e bebes, que deveria ser uma festa santa, uma festa para aproximar as pessoas. Era uma festa normal, gente, de comes e bebes. Não era nenhuma cerimônia religiosa, nem deveria ser, né? Só que no meio daquela festa, eles acabavam fazendo a lembrança da última Páscoa que Jesus fez. Entende? Só que nem isso eles deveriam fazer. Mas as pessoas, hoje em dia, vivem imitando os coríntios, sendo que isso é um erro, porque Jesus já cumpriu a última Páscoa. Ele fez a última Páscoa antes de morrer na cruz. E na cruz ele cancelou a escrita de dívida. Então a ordenança da Páscoa acabou. Mas as pessoas ficam se lembrando da Páscoa judaica até hoje. Então essa tal Santa Ceia é o quê? É um resquício. É uma lembrança, é uma poeira da Páscoa, sabe? Então é uma inspiração na lei, vocês estão entendendo? Então o Antigo Pacto, ele está presente no coração da igreja hoje. Então eles vivem nessas ordenanças inspiradas na lei e existem as ordenanças modernas, né, que eu chamo, né? Ou seja, aquilo que os homens criam como ordenança atual. A maioria, infelizmente, por não terem a salvação da mente, ainda não foram libertas dessas ordenanças. Tanto as que vêm do Antigo Pacto diretamente, ou que são inspiradas, quanto essas que são modernas, criadas atualmente. Jesus veio para cancelar tudo isso. Tá? Então ele veio para que o povo tivesse total liberdade desse sistema, para que o povo não vivesse submetido a mandamentos. Só que as pessoas vivem, como eu falei. Todas vivem em mandamentos, todas vivem em imposições religiosas e proibições. Gente, olha só, vou falar uma coisa para vocês, eu estou falando para adultos. Observe bem, estou falando para adultos. Não existe proibição alguma do ponto de vista religioso. Que isso, irmão Cristiano, então posso fazer o que eu quiser? Pode, mas calma lá. O que o apóstolo Paulo disse? Todas as coisas nos são lícitas. Gente, se todas as coisas são lícitas, então não existem proibições. Não na letra. Mas existe aqui, ó, no coração, que no caso é a mente, né? Biblicamente, coração é a mente. Por que existem essas proibições? Porque você entende pela palavra da graça, pela direção do Espírito, que há coisas que não convêm. Está entendendo? Há coisas que não edificam. Posso fazer tudo? Sim. Tudo é lícito, então eu posso. Mas Paulo fala, nem tudo edifica. Nem tudo convém. Mas, veja, o que te diz que edifica ou não edifica, ou que convém e não convém, não é o mandamento de homens. É a direção do Espírito, que está dentro de você. Está entendendo? Então não faz sentido você ficar em proibições. Pode, não posso ir ali, não posso ir acolá. Você pode fazer o que você quiser, desde que convenha, desde que edifique, desde que seja positivo. Então é o Espírito que te direciona, não são homens criando regras. Vocês estão entendendo o ponto? É isso aí. Vamos ler aqui o contexto, amados. Recentemente nós já lemos essa passagem, eu quero ler de novo para relembrar alguns pontos de Colossenses 2. Nós estamos usando bastante esse trecho da palavra, porque ele fala muito de religião, né? O apóstolo Paulo é muito veemente aqui. Então nós lemos no início o versículo 14, vamos ler o contexto agora a partir do 13 até o 23. Quando vocês estavam mortos em pecados, isso antes da cruz, tá, gente? Isso aqui não é uma referência para nós hoje. Nós nunca estivemos antes da cruz.
tá? Quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus hoje vivificou juntamente com Cristo. Ele nos perdoou todas as transgressões. Por quê? Porque ele cancelou a dívida. Aí é o que vem o 14. E cancelou a escrita de dívida. Então acabou a dívida. Que consistia em ordenanças. Olha aí. E que nos era contrária. Ele a removeu. Meus irmãos, vamos lá. Se o Senhor Jesus já removeu, por que você, que está no meio do sistema religioso ainda, se submete a isso? Ah, não posso usar esse tipo de roupa porque o pastor não deixa. Ah, não posso ir à praia porque é pecado. Ah, não posso assistir um futebol com meu amigo porque isso, porque aquilo. Veja, por que você vive nisso, amado? O Senhor cancelou a dívida. Ele removeu as ordenanças, pregando-a na cruz. Então ele morreu na cruz justamente para acabar com as ordenanças. Com as dívidas, com a lei, com o pecado, enfim. 15. E, tendo despojado os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Gente, poderes e autoridades, principados e potestades em outras versões, é uma referência aos poderes ou os poderosos religiosos dentre os judeus. Tá? Isso aqui é uma referência aos doutores da lei, aqueles que eram líderes, os sacerdotes, sumos sacerdotes, fariseus, os escribas, né? É uma referência àquele povo, àquela liderança da religião judaica. O que Paulo está dizendo aqui? Que o Senhor triunfou sobre eles. Gente, isso está muito claro porque Paulo está falando justamente da lei. Se ele cancelou a lei, se ele cancelou as ordenanças, então ele venceu os doutores da lei. Ele venceu as autoridades judaicas religiosas. E Paulo fala isso por quê? Porque justamente alguns queriam que as igrejas vivessem submetidas aos ensinos dos judaizantes. Aí Paulo fala, não, gente, acabou isso aí. O Senhor já venceu esses camaradas. Ele triunfou deles na cruz, acabou isso aí. Aí ele continua no 16. Portanto, ou seja, uma vez que ele cancelou a dívida e ele já venceu as autoridades supostamente espirituais, ou seja, as autoridades religiosas, portanto, não permitam que ninguém os julgue pelo que vocês comem ou bebem. Porque havia muito isso, né? Ah, é pecado, porque a lei dizia, não pode comer isso, não pode comer aquilo. E Paulo fala, gente, na verdade, toda comida que vem de Deus, ela é maravilhosa, pode ser consumida. E por que você não se preocupar com isso então, Colossenses? Se pode comer isso ou não, o que vocês comem ou deixam de beber ou de comer? Não permitam. Agora, olha o detalhe interessante, gente. Vamos lá. Olha esse detalhe aqui. Não permitam. Ou seja, quem se permite estar submetido a isso é você mesmo. Você que ainda está debaixo do sistema religioso, é você que se permite isso. Porque Deus está te revelando a graça, abrindo seu entendimento e você ainda está preso lá. Ah, eu tenho medo de sair. Ah, eu até entendo que isso é normal, gente. Mas veja, Deus está abrindo seu entendimento. Eu entendo que possa haver um medo no início. Poxa, eu tenho medo, estou aqui há tantos anos, de repente eu vou romper, e como é que vai ser? Será que eu vou perder a salvação? Existe esse tipo de coisa. Mas veja o que Paulo está dizendo. Não permitam. Irmão, você que está tendo a mente aberta pelo Espírito, não permita ser dominado mais pelo sistema religioso. Portanto, Colossenses, não permitam que ninguém os julgue pelo que vocês comem ou bebem. Isso não importa. Ou com relação a alguma festividade religiosa, ou a celebração das luas novas, ou dos sábados. Naturalmente havia essa discussão, né? Ah, vocês não guardam sábado? E aquela festividade religiosa? Estamos no tempo das luas novas, temos que participar lá do evento no templo, e temos que fazer isso e aquilo, tem que ter cuidado de comer e beber. E Paulo fala, Colossenses, o Senhor já venceu isso. Vocês estão preocupados com o sábado de 24 horas. Nosso sábado é a graça, nosso sábado é Jesus. 17. Estas coisas são sombras. E aí você se lembra lá de Hebreus, né? Hebreus capítulo 10. A lei é sombra dos bens futuros, né? Estas coisas são sombras do que haveria de vir. A realidade, porém, encontra-se em Cristo.
Ou seja, Cristo já veio, então acabou a sombra. Agora vivemos a realidade. Agora, vocês estão preocupados com ordenanças? Pode ou não pode? Toma isso, toma aquilo, participa da cerimônia, sobe um monte, guarda sábado, passa o óleo, olha a roupa, olha isso. Percebe? São sombras. Isso aí já passou. 18. Não permitam que ninguém que tenha prazer na falsa humildade e na adoração de anjos os impeça de alcançar o prêmio. Tal pessoa conta detalhadamente suas visões e a sua mente carnal, vou repetir, mente carnal a torna orgulhosa. Ou seja, havia alguém ali na igreja dos Colossenses querendo que os colossenses vivessem debaixo da lei, vivessem submetidos à religião, a ordenanças. E Paulo fala, essa pessoa tem uma mente carnal. A mente do sistema religioso hoje é carnal também. Porque é só orgulho, é isso que esse povo tem. A sua mente carnal a torna orgulhosa. 19. Trata-se de alguém que não está unido à cabeça. A cabeça é quem, gente? É Cristo. Então essa pessoa que está aí dizendo que vocês têm que viver debaixo da lei, na verdade ela não está unida a Cristo, a partir da qual todo o corpo, sustentado e unido por seus ligamentos e juntas, efetua o crescimento dado por Deus, ou seja, a igreja. Essa pessoa está deslocada, porque o pensamento dela está nas ordenanças ainda. 20 e 21. Olha só, já que vocês morreram com Cristo para os princípios elementares deste mundo. Já expliquei nas últimas semanas e vou repetir. Princípios elementares é o mesmo que rudimentos. Vem da palavra grega stoicheia. Literalmente essa palavra significa isso mesmo, elementos básicos, rudimentos. E essa palavra era utilizada para se referir às obras da lei. Ou seja, era o ABCD da fé, o A, E, I, O, U da fé. Vocês estão entendendo o ponto? É o princípio, aquilo que os judeus viviam antes da cruz, mas em Cristo acabou. Já que vocês morreram com Cristo para os princípios elementares deste mundo, ou seja, Colossenses, nós somos filhos de Deus, já morremos para as ordenanças, já morremos para os mandamentos de homens, para as obras da lei. Por que é que vocês, então, como se ainda pertencessem a ele, ao mundo, né, se submetem a regras? Não manuseie, não prove, não toque, não faz isso, não faz aquilo, é proibido, e paga o preço aqui, jejua ali, e não sei o quê. 22. Todas essas coisas estão destinadas a perecer pelo uso. Gente, os usos e costumes no meio das igrejas sempre perecem. O que era pecado, entre aspas, há 30, 40 anos atrás, hoje não é mais. Na minha época de pentecostal, eu era criança e eu não podia usar short. Eu tinha que usar calça comprida. Então, quando eu comecei a me entender como gente, comecei a crescer um pouquinho, passei a usar calça comprida, porque era pecado usar bermuda, short. E as mulheres não podiam usar calça comprida, era só saia. Você da antiga sabe do que eu estou falando. Hoje em dia, quase nenhuma denominação tem isso. A denominação que eu fiquei mais tempo, pentecostal, anos e anos, era um terror quando alguém aparecia com um brinco, por exemplo, uma mulher, principalmente mulher, né? Se bem que o homem também, claro, né? Se o homem aparecesse com um brinco também, era o demônio. Mas as mulheres não podiam aparecer, e quando aparecia, não, havia discussão na igreja, mas a fulana tá de brinco, que eu não sei o quê. Hoje em dia tá todo mundo de piercing, batom, bermuda, vai quase sem roupa para a igreja, chamada igreja, né? E aí, não era pecado? Se usasse um brinco não ia perder a salvação, agora não perde mais? Vocês estão entendendo? Por que isso acontece? Porque são coisas do coração do homem. Estão destinadas a perecer pelo uso, pois se baseiam em mandamentos e ensinos humanos. 23. Essas regras têm, de fato, aparência de sabedoria. Parece que é algo muito sábio, muito correto. Com sua pretensa religiosidade, falsa humildade e severidade para com o corpo, mas não tem valor algum para refrear os impulsos da carne. Não tem valor para nada.
as ordenanças acabaram. E Paulo está perguntando, olha, o sistema religioso foi vencido, os principados e potestades foram derrotados na cruz, os mandamentos caíram por terra, as ordenanças foram eliminadas por Jesus. Por que vocês ainda estão seguindo regras humanas, Colossenses? O Paulo também fala do fim das ordenanças aos Efésios. Vamos ver Efésios 2, 14 ao 16. Pois ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um e destruiu a barreira, o muro de inimizade. Aqui é a barreira entre judeus e gentios. Tá? Havia essa inimizade por quê? Porque os judeus, por causa da lei, não podiam conviver sequer com os gentios. Não podiam ter amizade, enfim, nada disso, nenhum tipo de relação. Então havia uma barreira. Essa barreira é o quê? Era a lei. Olha o que Paulo falou. Ele destruiu a barreira. Então ele acabou com as ordenanças, com a lei. Essa inimizade entre os povos não existe mais. 15. Anulando, vou repetir, anulando. Tá claro para você, não? Anulando em seu corpo, ou seja, lá na cruz, a lei dos mandamentos expressa em ordenanças. Pegou? O objetivo dele era criar em si mesmo, dos dois, um novo homem, fazendo a paz. Ou seja, não há diferença de judeus, gentios, não existe isso. É um povo só, que ele uniu. O que dividia era a lei, mas acabou a divisão. Perceberam? Ele anulou no seu corpo a lei dos mandamentos, expressa em ordenanças. Então não tem isso. Ah, mas e os 10 mandamentos? Não tem 10 mandamentos. Irmão cristiano não tem que seguir? Não! Porque os mandamentos de Deus, da nova aliança, estão em nossos corações, em nossas mentes, pelo Espírito Santo. Não é o que está escrito com letras em pedras. Inclusive o apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, diz que essas letras gravadas em pedras, ou seja, os 10 mandamentos, é um ministério de morte e de condenação. Não, acabou. Estamos livres disso aí. Então não faz sentido, irmão e irmã, você estar preso num sistema religioso hoje, frequentando o templo, se vendo como um pecador, cumprindo ordenança, proibições e participando de cerimônia, e sobe monte, e sacrifica. Não, amado. A salvação nos libertou disso. E você que está tendo contato agora com a palavra da graça, você está sendo liberto. Então chega disso na sua vida. 16. E reconciliar com Deus os dois em um corpo, por meio da cruz, pela qual ele destruiu a inimizade. A lei caiu por terra, acabou tudo isso aí, as barreiras caíram por terra. Não há diferença para Deus de judeu, gentil, não existe isso. Para Deus é um povo só, o seu povo que ele escolheu desde antes da fundação do mundo, independentemente de etnia. Deus não leva em conta a etnia, não no tempo da graça eterna. Tá? As ordenanças, elas tiveram o seu tempo, mas elas foram impostas até o tempo da graça. Hebreus 9, do 8 ao 10. Dessa forma, o Espírito Santo estava mostrando que ainda não havia sido manifestado o caminho para o Santo dos Santos, enquanto ainda permanecia o primeiro tabernáculo. Veja, aqui aparece uma figura utilizando o Templo de Jerusalém para se referir às alianças. Havia 2 tabernáculos, o primeiro e o segundo. O segundo era o Santo dos Santos, onde somente o sumo sacerdote, o chefe dos sacerdotes, uma vez por ano adentrava para oferecer sacrifícios, primeiro pelo pecado, ou pelos pecados dele, e depois pelos pecados do povo. Só que antes desse tabernáculo do Santo dos Santos, havia o primeiro tabernáculo, que era o tabernáculo onde eram oferecidos sacrifícios corriqueiros e diários. Então aqui é utilizado como uma figura das 2 alianças, ou seja, enquanto o primeiro tabernáculo estava de pé, o segundo não poderia ser acessado. O primeiro tabernáculo, portanto, na figura aqui, é a primeira aliança. Então, figurativamente, o Espírito Santo estava mostrando que ainda não havia sido manifestado o caminho da graça, figurativamente, né, do Santo dos Santos, enquanto ainda permanecia o primeiro tabernáculo. Ou seja, enquanto a lei permanecia, não havia o caminho da graça.
Mas, como vocês acabaram de ler comigo, o Senhor destruiu as ordenanças pelo seu corpo. Ele pregou na cruz, como lemos no primeiro versículo. Então, a primeira aliança caiu, figurativamente, essa tenda, esse tabernáculo, caiu na cruz. 9. Isso é uma ilustração para os nossos dias, indicando que as ofertas e os sacrifícios oferecidos não podiam dar ao adorador uma consciência perfeitamente limpa. É aquilo que diz na própria carta aos Hebreus, né? A lei nunca aperfeiçoou coisa alguma. Ordenança não aperfeiçoa ninguém. Não liberta ninguém. Entende? Não revela Deus para ninguém. Não traz boa consciência para ninguém. Pelo contrário, meus amados, vocês podem observar que as pessoas que vivem hoje no sistema religioso, que se autodenomina cristão, mas de cristão não tem nada, as pessoas vivem com má consciência de pecado. Eu sou pecador, tenho medo de Jesus voltar, como se ele ainda fosse voltar. Ele vai voltar no futuro, eu tenho medo de ficar, meu Deus, eu tenho que andar direitinho, eu tenho que usar a roupa, eu tenho que fazer o jejum, e participar da campanha, e sacrificar. As pessoas vivem nisso, porque elas têm medo de perder a salvação, entre aspas, algo que não existe na Bíblia. Mas eles têm medo porque o medo foi imposto no coração deles. Então, eles se submetem a ordenanças por causa disso. Mas as ordenanças acabaram. Não tem que ter má consciência de pecado. Você tem que ter a consciência de filho de Deus, eleito, salvo, abençoado. Essa deve ser a sua consciência sempre. 10. Eram apenas prescrições que tratavam de comida e bebida e de várias cerimônias de purificação com a água. Os batismos judaicos, né? As abluções. A lei é isso, gente. São mandamentos. Você pode não comer, não pode comer. E tem que batizar, e tem que limpar com água. Essas ordenanças exteriores. Gente, ordenança exterior aqui é ordenança da carne. Inclusive em outras versões, até mais tradicionais, aparece ordenanças da carne. Por isso exteriores, porque não vem do espírito. Perceberam? São ordenanças do homem, da carne. Foram impostas, vejam só, até o tempo da nova ordem. Em algumas versões aparece o tempo da reforma. A nova ordem começou na cruz, quando o Senhor encravou as ordenanças lá. Você leu ou não leu comigo no primeiro versículo de hoje? Então a nova ordem já foi inaugurada. O novo e vivo caminho já foi estabelecido. Então não faz sentido você viver em ordenanças. Gente, olha, Jesus estava debaixo da lei. Me refiro a Jesus como homem, Jesus de Nazaré. E nem debaixo da lei Jesus seguiu mandamentos de homens. Olha só esse registro histórico aqui no livro de Marcos, capítulo 7, versos 6 até o 8. Ele respondeu: bem profetizou Isaías acerca de vocês, hipócritas. Como está escrito, este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. É a figura de hoje. Nesse contexto histórico, Jesus se referia, claro, aos doutores da lei, ao povo que vivia debaixo da lei, os mestres da lei, os escribas e tudo mais. Jesus disse: vocês são hipócritas. Vocês me louvam da boca para fora. Gente, é a figura de hoje. Você vai no sistema religioso hoje, você vê isso. Pessoas louvando lindamente, cantando, oh, que emoção, etc. É da boca para fora. Por quê? Irmão Cristiano, você está dizendo que as pessoas não têm sinceridade? Gente, eu não sei se tem, se não tem. Mas é da boca para fora em que sentido? No sentido de que o coração das pessoas que estão no sistema não é guiado pelo Espírito, é guiado por ordenanças de homens. Estão entendendo? A pessoa pode até ter dentro dela ali um bom desejo, uma boa intenção, mas boa intenção não basta. Você tem que ser guiado pelo Espírito. Então, se você está sendo guiado por homens, por sistemas, por convenções humanas, sinto muito, amado, a sua adoração não presta. Você pode cantar lindamente, ter uma voz maravilhosa, ser um cantor, cantora profissional, beleza. Mas está louvando da boca para fora, está honrando a Deus da boca para fora. Eu estou usando a música como exemplo, mas, enfim, qualquer tipo de adoração é da boca para fora, porque o coração está longe. 7 e 8. Em vão me adoram.
Pegou? Em vão me adoram. As pessoas que estão submetidas às ordenanças nas denominações, elas podem até ter boa intenção, mas elas estão adorando em vão, porque o coração, a mente está longe. Seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. Jesus falando, hein? E repito, Jesus estava no tempo da lei, até porque ele veio para cumprir a lei. Mas olha o que ele diz: vocês negligenciam os mandamentos de Deus e se apegam às tradições dos homens. É a figura do sistema hoje. Amados, olha, os filhos de Deus têm que ser guiados pelo Espírito, como eu falei no início, não por ordenanças, proibições e imposições. Irmão Cristiano, o que é a direção do Espírito? Vamos ler aqui. Profeta Jeremias, capítulo 31, versículos do 31 ao 33. Observe isso aqui. Estão chegando os dias, declara o Senhor. Claro, gente, isso aqui é antigo pacto, né? Os dias já chegaram em Cristo, tá? Estão chegando os dias, declara o Senhor, quando farei uma nova aliança com a comunidade de Israel e a comunidade de Judá. Aqui uma referência a todo o Israel. Só que veja, gente, a visão espiritual disso aqui não se refere ao Israel carnal. Essa referência, então, do Senhor aqui é para a sua Israel espiritual, onde não há diferença de povos, como nós acabamos de ler. Havia a barreira dos povos. Aí o Senhor fez o quê? Ele uniu os povos. Porque, na verdade, para Deus não existe etnia. Então, entenda essa profecia aqui como uma referência ao Israel espiritual, porque, na verdade, é esse que importa na graça. 32. Não será como a aliança que fiz com seus antepassados, quando os tomei pela mão para tirá-los do Egito, porque quebraram a minha aliança, apesar de eu ser o Senhor deles, diz o Senhor. Agora veja o 33. Esta é a aliança que farei com a comunidade de Israel depois daqueles dias, declara o Senhor, Israel espiritual. Temos que contextualizar com a visão da graça, o novo pacto. Porei a minha lei no íntimo deles. Veja, a lei do Senhor é a lei do Espírito da vida, é a direção do Espírito Santo em nossas vidas. Não está escrito em pergaminhos, em pedras ou no livro ou nos livros dos homens. Está escrito no nosso íntimo. E a escreverei nos seus corações. Serei o Deus deles e eles serão o meu povo. O Senhor Jesus, ele cumpriu essa profecia, ele estabeleceu esse novo pacto, onde o mandamento de Deus está aqui, ó, no nosso íntimo, na mente. Isso é ser guiado pelo Espírito. Não é mandamento de homem, não é ordenança. Não, você tem a salvação da mente, você não precisa disso. Percebeu? Você é guiado pelo Espírito, pelo que ele colocou dentro de você. Está entendendo o ponto? Uma das principais características dos filhos de Deus é serem guiados pelo Espírito. Paulo fala isso em Romanos, capítulo 8, verso 14. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Perceberam? Ser guiado pelo Espírito é ser guiado pela lei da nova aliança que ele colocou dentro dos seus filhos. Eu colocarei a minha lei no coração deles, no íntimo deles. Entenderam? 15. Pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temer. Vocês vão viver de novo escravizados pela lei? Pelas ordenanças? Não, vocês já foram libertos disso aí. Mas receberam um espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos Abba, que significa Pai. 16. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Tremendo isso aí, né? É a direção do Espírito. O Filho de Deus anda pelo Espírito. Veja, como que o Espírito trabalha isso? Pela palavra. A palavra é a espada do Espírito, é um instrumento dele para as nossas vidas. Perceberam? Então a direção do Evangelho da Graça, o que está escrito, é o que nos direciona. Entende? O Espírito Santo usa a letra da graça, não da lei, da graça. Percebe? Porque a letra da lei mata, né?
Paulo falou, a letra mata, se referindo ao Antigo Pacto, aos mandamentos de Moisés. Tá? Agora veja, o que está escrito relativo à graça é o que o Espírito Santo põe em nosso coração. Ele nos direciona, portanto, pela palavra. Os filhos de Deus são guiados por ela. Gálatas 5, 18 e 25. Mas, se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Olha só, gente. Uma coisa implica em não você estar submetido à outra. Se vocês são guiados pelo Espírito, ou seja, vocês não precisam de mandamentos, de ordenanças, vocês não estão debaixo da lei. Se vivemos pelo Espírito, andemos pelo Espírito. Ou seja, andemos pela palavra, andemos pela revelação da graça. Entende? É a graça que nos guia. Olha o que Paulo fala aqui referente a isso em Atos capítulo 20, verso 32. Agora eu os entrego a Deus, olha, amados, e a palavra da sua graça. Olha o que Paulo está dizendo, eu entrego vocês aos cuidados da palavra da graça, porque é ela que vai direcionar vocês. Porque a palavra da graça pode edificá-los e dar-lhes herança entre todos os que são santificados. Olha o poder da palavra, Hebreus 4, 12. Pois a palavra de Deus é viva e eficaz. Claro que é, né? E mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções do coração. Gente, o verbo julgar aqui vem do grego kritikos. É o mesmo que discernir, perceber claramente, compreender, formar juízo. Então, julgar os pensamentos é ter os seus pensamentos organizados pelo Espírito, discernidos, para que haja uma boa percepção das coisas de Deus. Entende que é a palavra que faz isso? Não é mandamento de homem algum, não são ordenanças, não importa se são inspiradas na lei ou criadas modernamente pelos homens. Nós não precisamos disso, porque a palavra de Deus é viva e eficaz. Ela julga, ou seja, ela discerne os pensamentos. Ela traz uma percepção clara, perfeita, uma compreensão plena do que Deus quer de nós. Você não precisa de religião. Seguir ordenanças, mandamentos, proibições, não existe isso. Viver em proibições, perda de tempo. O Filho de Deus não tem que viver nisso, porque o Espírito direciona você. Então você sabe o que convém ou não, o que edifica ou não. Mas se você for para o sistema religioso, ele vai encher a sua vida de ordenanças, de pode, não pode, tem que fazer assim, tem que fazer assado. Não. A salvação da mente liberta o Filho de Deus de tudo isso. E o Filho de Deus passa a viver de acordo com a vontade de Deus, revelada pela palavra, que, repito, é viva e eficaz para isso. Ela é que traz o discernimento, não é mandamento que o homem criou. Então, meu irmão, minha irmã, entendam isso. Principalmente você que está novo na graça. Você não precisa de ordenança alguma. Você é livre em Cristo Jesus. Irmão Cristiano, eu quero frequentar a praia. Você é livre. Irmão Cristiano, eu quero ir naquela festa com meu amigo. Você é livre. Agora, é evidente que você não vai imitar o seu amigo em alguma obra da carne, obra negativa, caso ele faça. Não, você é a luz do mundo, você vai ser exemplo para o seu amigo. Mas você não tem que se distanciar dele. Pelo contrário, você tem que estar junto, para que você possa iluminar a vida dele. A religião colocou essa barreira, né? Assim como havia a barreira dos judeus com os que não eram judeus, né? A lei trazia essa barreira, a religião traz essa barreira. As pessoas se separam. Ah, eu aceitei Jesus, agora não posso mais ter amizade com aquele cara ou com aquela menina. Não, você pode sim. E vai influenciar ele ou ela, né, com positividades, com a luz do mundo, que é você. Não tem essa de proibição, gente. Existe a direção do Espírito e ele te direciona pela palavra. Você acabou de ler comigo que ele é viva e eficaz para discernir o seu pensamento. Então, seja livre. Porque é o que você é de fato, livre em Cristo. Perceberam? É o Espírito que vai direcionar a sua vida para a glória de Deus. Quero encerrar com Tito, capítulo 1, 13 e 14.
tal testemunho é verdadeiro, portanto, repreenda-os severamente. Olha o que Paulo está falando para Tito. Tito, pega esse pessoal da igreja aí e repreenda-os com severidade. Não passa a mão na cabeça não, Tito. Para que sejam sadios na fé. Amados, quantas pessoas não são sãs na fé, né? Quantos dos nossos irmãos que são filhos de Deus como nós, mas estão com a fé totalmente deturpada pelo sistema mundano religioso, pelas ordenanças. Por quê? Porque não tem salvação na mente. Repreenda-os severamente, Tito, para que sejam sadios na fé e não deem atenção às lendas judaicas e nem o quê? Nem a mandamentos de homens que rejeitam a verdade. Esta recomendação de Paulo é absolutamente atual. Por isso que muitas vezes aqui nós somos severos. Há pessoas que nos escrevem, poxa, irmão Cristiano, você está pegando pesado, você fala isso e aquilo. Veja, gente, eu pego pesado às vezes, entre aspas, mas não é para atacar ninguém. A gente não está aqui para isso. Eu não quero atacar a fé de ninguém, debochar e gargalhar dos outros. Deus não nos levantou para isso. Você não tem que ser debochado, atacar. Você tem que falar a verdade. Agora, às vezes, a verdade dói. A pessoa que está no sistema ouve isso, dói. Mas é necessário, ela tem que conhecer a verdade. É filha de Deus, já foi liberta, já nasceu no reino, já nasceu abençoada com todas as bênçãos, já nasceu com a vida eterna e está se submetendo a mandamentos de homens. Para quê? Então temos sim que chamar atenção, falar firmemente para que os irmãos sejam sadios, saudáveis na fé. E não fiquem ouvindo fábulas por aí, nem seguindo mandamentos de homens. Como o apóstolo Paulo disse, o Senhor nos libertou para que fôssemos verdadeiramente livres. Glória a Deus por isso.